Olá, pessoal! Vamos discutir uma questão do TED, da prova de título de especialista em dermatologia, e é uma questão que foca bastante na patologia, nos achados histológicos e sua identificação. Então, vamos ver aqui, a questão é a seguinte: temos 4 fotos de lâminas e você tem que identificar as alterações assinaladas aqui nas flechas e assinalar a alternativa que mostra a sequência dessas alterações. Então, nós temos aqui número 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ver cada uma dessas fotos separadamente e comentar os achados. E aqui os termos que temos que analisar são paraceratose, espongiose, degeneração vacuolar. Então, vamos começar aqui com a primeira foto. A primeira foto, nós observamos a flecha apontando o quê? A camada córnea. Então, você tem que identificar que aqui é a camada córnea e aqui nós temos uma representação superficial da camada espinhosa. E o que a flecha aponta na camada córnea? Essas estruturas aqui mais escuras e um pouco alongadas. Vejam aqui que a camada córnea está bem cor-de-rosa e aqui nós temos essas estruturas mais escuras, que são os núcleos na camada córnea. Então, a presença de núcleos na camada córnea nós chamamos de paraceratose. E a paraceratose, ela não é vista na pele normal. Vamos relembrar aqui a histologia da pele normal. Então, nós temos a camada córnea com esse aspecto lamelar. Observem aqui esses espaços em branco aqui, que também é chamado de trançado de cesto, ou ortoceratose. Ortoceratose quer dizer correto, então é a aparência normal, correta da camada córnea. Na palma e planta, nós vamos ter uma camada córnea compacta e mais espessada. Então, o normal na região palmo-plantar, que são regiões submetidas a constante atrito, e para proteção, essa camada córnea se torna mais espessada e mais compacta. Então, observem que, normalmente, não vemos núcleos na camada córnea. A presença de núcleos na camada córnea acontece quando existe aqui um aumento desse turnover celular e a velocidade de maturação dos queratinócitos aumenta e os núcleos ficam presentes aqui na camada córnea. Observe novamente aqui essas estruturas mais escuras e mais alongadas. Várias doenças cursam com a presença de paraceratose, e um exemplo bem clássico são as dermatites do grupo eczema. Vemos também paraceratose na psoríase, e aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês. Observem aqui essas estruturas alongadas, que são os núcleos, bem evidentes aqui, e eles têm uma alternância dessa paraceratose, tanto no sentido horizontal quanto vertical, que é o aspecto que nós conhecemos como tabuleiro de xadrez, observado na ptiríase rubra pilar. A próxima foto. Observamos aqui a flecha apontando para uma região de separação da epiderme e da derme. Observem aqui que existe um espaço, uma fenda que separa a epiderme da derme. Aqui existe uma camada basal ainda de queratinócitos preservados, mas aqui nessa região observamos que houve uma perda da coesão entre esses queratinócitos. E essa perda da coesão é chamado de acantólise. Vamos ver aqui um maior detalhe de uma outra foto que eu trouxe para vocês. Observem aqui os queratinócitos basais, que se mantêm aderidos aqui na membrana basal, na junção dermo-epidérmica. E aqui nós temos células que perderam sua coesão e são células que têm um aspecto mais arredondado. Então, esse termo acantólise significa essa perda de coesão que é comum nos pênfigos, formando clinicamente as bolhas, as vesículas. Então, normalmente os queratinócitos eles estão aderidos entre si por junções intercelulares, que são os desmossomos. Aqui nós temos um pouquinho de epiderme preservada e os queratinócitos aderidos entre si por essas junções
ficam com um aspecto mais poligonal. À medida que elas perdem essa coesão, as células ficam com um aspecto mais arredondado. Vejam aqui com um citoplasma bem cor-de-rosa, bem eosinofílico e arredondado. Então, para vocês guardarem bem a imagem de acantólise. E por que acantólise? É que esses desmossomos que unem um queratinócito ao outro são chamados e vistos como espinhos. E, em grego, acanthos quer dizer espinhos. Então, a acantólise é a lise, é a quebra desses espinhos e dessas junções. Por isso, esse nome. A terceira foto mostra a seguinte alteração: a separação entre esses queratinócitos. Observem aqui o formato poligonal dos queratinócitos e nós quase que podemos enxergar as junções entre eles, que são os desmossomos. Então, existe aqui um edema entre essas células. E o edema intercelular é chamado de espongiose. Vejam aqui que a espongiose é tão exuberante que chega a formar microvesículas espongióticas. A espongiose também é uma alteração, vejam aqui mais evidente, esse edema entre essas células, tornando visíveis aqui os desmossomos. Então, é uma alteração que nós encontramos também em várias doenças, mas um exemplo também bastante clássico são as dermatites do grupo eczema. E vejam aqui novamente esse edema, essa separação entre as células e muitas vezes podemos ver linfócitos em exocitose junto com a espongiose. E a última foto aponta para essa área aqui que também existe uma separação da epiderme e da derme. Então, existe uma pequena fenda aqui também. Então, outra coisa que chama a atenção nesse aumento, e para quem conhece um pouco mais de histopatologia da pele, é que esse colágeno da derme papilar, ele está mais homogêneo, né? Normalmente as fibras do colágeno aqui da derme papilar, elas são bem delicadas, têm um aspecto fibrilar e não existe essa homogeneização do colágeno da derme papilar. Então, esse tipo de alteração é o que nós vemos em casos de líquen escleroatrófico ou líquen escleroso e atrófico ou só líquen escleroso. Então, existe essa homogeneização do colágeno da derme superficial. Normalmente, vemos também o infiltrado linfocitário aqui, que pode ser em faixa, na derme média. E uma característica também observada nesse tipo de alteração é a alteração vacuolar da camada basal. Então, existe aqui uma alteração de interface na junção dermoepidérmica que forma pequenos vacúolos. Então, vamos ver aqui num maior aumento, observem aqui a presença desses vacúolos, esses espaços em branco aqui, nesses queratinócitos da basal. Então, isso é vacuolização ou então degeneração hidrópica da camada basal da epiderme. Atentem novamente aqui para esse colágeno aqui da derme superficial bem homogêneo. Então, são alterações vistas no líquen esclerotrófico e a alteração que vemos aqui na junção, que às vezes pode ser bem intensa e forma uma fenda, uma separação, é a degeneração vacuolar. E aqui para lembrar para vocês que as dermatites de interface de padrão vacuolar vão ter esses vacúolos aqui na camada basal, que lembram aqui as bolhas da superfície do vinho. Então, a resposta dessa questão na seguinte ordem é: número 1, paraceratose, o número 2, a acantólise, o 3, a espongiose e o 4, a degeneração vacuolar. E lembrando aqui, se você for analisar as alternativas, se você souber aqui a questão da acantólise, essa perda da aderência entre as células da epiderme, você já mata a questão aqui, ó, porque é a única alternativa que apresenta a acantólise.